Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Estamos mais uma vez juntos para meditar na palavra de Deus, buscando direção espiritual e sabendo que Jesus Cristo está conosco todos os dias pelo Espírito Santo que habita em nós e pela palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, a todos vocês que a graça, a bênção e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam sobre sua vida, sua casa, sua família e que vocês estejam todos sensíveis à voz do Espírito Santo, permitindo que ele fale a sua mente, o seu coração, de um modo muito especial. Cada dia nós temos as nossas batalhas, temos as nossas lutas, nós temos as nossas adversidades e dificuldades, mas em Cristo, seguindo a palavra de Deus, nós somos mais que vencedores. A cada dia, quando nós olhamos a palavra de Deus e quando nós aplicamos essa palavra em nossa vida, tomando as decisões corretas, seguindo a direção do Espírito Santo que nos apresenta a Bíblia de uma maneira orientadora naquilo que Deus tem como propósito de ser o melhor para todos nós. E quando nós colocamos em prática, nós vivemos bem, vivemos em tranquilidade, vivemos na paz que excede todo o entendimento, como diz o apóstolo Paulo. Como é bom nós termos essa certeza da presença de Deus, da companhia do Espírito Santo e buscando a cada momento esta sabedoria com discernimento de desprezar o mal e escolher o bem. Mas quem separa o mal do bem é o Espírito Santo em Jesus Cristo pelo poder de Deus. Então, quando nós atingimos maturidade espiritual, nós temos esta capacidade de reconhecer o bem e o mal segundo os parâmetros cristãos, segundo o parâmetro bíblico. Nós temos meios de reconhecer o bem e o mal, desprezar o mal e escolher o bem. Quando nós fazemos isso, nós estamos glorificando o nosso Deus, honrando o nosso Pai, porque nós atingimos uma maturidade para agir desta maneira. Então, que Deus sempre nos dirija com força, com poder, com a sua palavra, que ele nos conduza para que nós possamos ser mais que vencedores todos os dias. Você está vencendo as suas batalhas. Você está ouvindo esta mensagem hoje porque você venceu as batalhas de ontem, venceu as batalhas do dia, venceu as batalhas do ano passado, do mês passado. A cada dia que você passa vencendo as batalhas. Mas também não é só no nosso universo, não é só no nosso mundo que nós temos as nossas batalhas pessoais. Nós temos que lembrar que nós também temos uma batalha espiritual que está sendo travada todos os dias. Aquele desejo de fazer o que não agrada a Deus, aquele desejo de fazer a vontade da carne, não ter os frutos do Espírito, aquele desejo de se colocar num posicionamento contrário à direção de Deus pelo Espírito Santo e pela Bíblia, tudo isto vem do adversário de Deus. E quando ele nos influencia a que nós venhamos agir desta maneira, nós estamos dentro de uma batalha espiritual em que, quando nós ouvimos o adversário de Deus nos induzindo, nos levando para uma situação, então nós nos distanciamos de Deus. Mas a boa notícia é que Deus nunca se distancia de nós. Deus sempre está conosco. Deus vai nos resgatar, ele vai nos buscar, ele vai aonde nós estamos para nos livrar dos laços em que o seu inimigo Satanás tentou nos prender. E assim, ouvindo a voz de Deus e colocando em prática, é que nós vencemos pela fé esta batalha espiritual e também vencemos a cada dia para que quando Jesus voltar,
nós sejamos mais que vencedores e estejamos com ele para a vida eterna. Quando nós olhamos o texto de Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, o texto diz assim, acerca desta batalha espiritual e desta batalha em que nós vivemos todos os dias, porque nós somos seres humanos criados por Deus, mas também temos a nossa espiritualidade, o vínculo da imagem e semelhança com Deus. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nós temos uma batalha espiritual, temos uma batalha física, mas ela se une muitas vezes em nós. E Apocalipse 12, versículo 7 em diante, o texto diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que causa de dia e de noite, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Pois eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que habitais aí na terra, e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Observa esse texto, como ele fala da luta que nós vivemos no nosso mundo físico, mas que também vem de uma sequela de um mundo espiritual. Nós temos aqui uma expressão bastante forte no versículo 9, onde o texto diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Diabo é uma palavra grega, diabolos, né, uma palavra grega, que quer dizer aquele que divide, aquele que, né, parte ao meio, aquele que divide. Satanás é uma palavra de origem hebraica e quer dizer adversário. Então, quando nós temos reunidos na mesma figura, esse texto foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Quem é Diabo? Quem é Satanás? O diabo é aquele que divide, Satanás é aquele que se põe em oposição a Deus. E foi isso que o querubim ungido criado por Deus fez nos céus, quando ele se rebela contra Deus e ele convence um terço do céu que Deus foi injusto com ele. Então nós temos ali, né, a figura do diabo, o querubim ungido que se torna o diabo, porque ele divide os seres celestiais e traz para si um terço dos seres celestiais pela divisão que ele causou. E desta maneira também ele se torna Satanás, porque ele se posiciona como adversário de Deus. Agora, nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, claro que se ele é adversário de Deus, será adversário nosso também. É mais ou menos aquela figura que nós temos muitas vezes, infelizmente, na humanidade, de que uma pessoa ele tem alguma rixa, alguma intriga com o pai, a mãe de uma família, e por isso também ele odeia os filhos. Muitas vezes acontece isso de alguém, né, ficar numa situação adversa com relação a uma pessoa e ele passa também a odiar os seus filhos por causa do pai que tem. É isto que acontece também conosco, como filhos de Deus, em relação ao diabo e Satanás.
ele se colocou em oposição a Deus, se colocou como adversário do Pai, e desta maneira também ele odeia os filhos. E é por isso que ele tenta atingir de qualquer maneira os filhos, porque a melhor maneira de se atingir o Pai é através dos filhos. Então, quando nós vemos este contexto, né, que está vivendo, está acontecendo no mundo espiritual, nós começamos a compreender por que também nós temos sofrimentos aqui neste mundo carnal, neste mundo físico, né? Nós temos sofrimentos porque o adversário de Deus também nos odeia. Ele também faz armadilhas para que nós venhamos a cair nelas. Ele tenta nos induzir a proceder de uma maneira em que a nossa vida seja contrário à vontade de Deus, porque assim ele ofende o Pai, ele ofende a Deus, o nosso Criador. Então, existe um conjunto de elementos espirituais que vão a favor, que vão contra, e nessa batalha do positivo, do negativo, da luz e das trevas, dentro desta batalha, nós vamos vivendo a cada dia pela fé. Porque, como diz a palavra de Deus, o justo viverá pela fé, e a fé é que vence o mundo. É pela nossa fé é que nós vencemos o mundo. O texto ele diz assim, né, que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. De que dragão e de que serpente ele está falando? Ele mesmo explica que é diabo, Satanás. Agora, a serpente, aonde estava essa serpente? É muito bonito de ver a revelação de Deus sendo progressiva e cumulativa, e ao longo do tempo, Deus não deixou de fora nenhum detalhe acerca da sua palavra. É por isso que nós não precisamos de complementos bíblicos. É por isso que a Bíblia é um cânon fechado, porque toda revelação que vem de Deus, dentro da capacidade humana de compreendê-la, está escrito na Bíblia, está escrito na palavra de Deus. Então, nós não precisamos de complementos para a Bíblia. É claro que nós temos facilitadores de estudo, porque muitos teólogos, muitos autores de livros, de bons livros, nos remetem à reflexão, mas sempre voltado à palavra de Deus. Porque também a interpretação da palavra não é, como diz o apóstolo Pedro, não é de particular elucidação. Uma pessoa ele não tem uma profecia completa em si mesmo. Uma pessoa não tem a interpretação completa de um texto, por mais que ele estude, por mais que ele se aproxime da Bíblia, por mais que ele volte aos textos originais em hebraico e grego, sempre vai aparecer alguém que apresenta algo diferente. Então, nós temos bons livros que nos fazem refletir a respeito da palavra de Deus. Refletindo a respeito dos textos bíblicos, é que nós vamos ampliando o nosso conhecimento e a nossa compreensão. Aqui, quando fala da antiga serpente, está falando da serpente que estava no Éden, que enganou Eva e que também levou Adão ao pecado. Então, quando nós observamos este progresso que essa serpente teve, como que a serpente do Éden se transforma num dragão em Apocalipse. Algo para crescer precisa de alimento. E é claro que Satanás se alimenta do nosso pecado. É só observar, né, Gênesis, ali na criação, no capítulo 2, os detalhes da criação. Gênesis capítulo 2 vai falar que Deus nos formou do pó da terra, ele nos criou do pó da terra. E ele fala para a serpente, que é Satanás, que Satanás vai se alimentar do pó da terra. Ele, como serpente, ele vai rastejar e ele vai se alimentar do pó da terra. É claro que cobras não se alimentam de poeira, cobras não se alimentam de pó. Mas por que é colocado isto ali na Bíblia? É porque nós fomos formados do pó da terra. E formados do pó da terra, nós, pelos nossos pecados,
Muitas vezes nós alimentamos Satanás, nós alimentamos o diabo. E cada vez que nós fazemos isso, nós morremos um pouco. Por isso que a antiga serpente se torna um dragão, porque ela tem muito alimento. O ser humano peca muito, se distancia muito de Deus, né? Tem dificuldade, muitas vezes, de conhecer a palavra, de entender a palavra, de colocar em prática a palavra. E dentro dos seus delitos, pecados, transgressões, iniquidades, ele vai alimentando a serpente que se torna um dragão de tanto alimento que tem. Agora, também nós temos que observar que nós fomos formados do pó, ao pó voltaremos. Cada vez que nós pecamos e alimentamos a serpente, nós estamos morrendo aos poucos. Nós estamos voltando ao pó a cada dia, cada vez que a serpente nos engana e nos faz alimentá-la pela nossa postura de vida, pelas nossas decisões inadequadas, né, e contra a palavra de Deus. Mas dentro de tudo isso, nós temos que observar que é possível vencer. É possível vencer em Cristo Jesus na direção espiritual. Como vencer Satanás? Como vencer um adversário tão forte? Como vencer aquele que divide as pessoas, que divide a todos? Como que nós podemos vencer? Quando nós olhamos o texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo com a couraça da justiça. Observa, como que nós vamos vencer o pai da mentira? Nós vamos vencer o pai da mentira através da verdade, que é a palavra de Deus. Se ele tenta nos enganar com a ilusão, com a mentira, nós temos que estar firmados na verdade, que é a palavra de Deus, como diz Jesus em João 17:17. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 17, versículo 17, Jesus, na sua oração, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí vem mais uma vez a questão que nós não precisamos de complementos à Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. Tudo volta para ela. Ela que é a nossa regra única de fé e prática. Para todo cristão é assim. O apóstolo Paulo ele coloca em Efésios 6 que quando nós estamos lutando nas nossas batalhas, quando nós estamos lutando contra os nossos desejos maus, contra a dificuldade de discernir uma situação, se ela vai agradar a Deus ou não, se eu estou agindo corretamente ou não, eu tenho que me fortalecer na palavra de Deus todos os dias. Mas tenho que lembrar, em primeiro lugar, o versículo 12, né, de Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Observe, o ser humano não tem que lutar contra o seu semelhante. Os cristãos não têm que brigar entre si. Toda divisão vem do diabo. Ele que é o divisor, ele é o diabo, aquele que divide, é ele que coloca um contra o outro como adversário, assim como ele é adversário de Deus. O reino de Deus, ele é constituído de cristãos adoradores em espírito e em verdade.
e esses adoradores estão em todas as denominações, em todas as igrejas, em todas as religiões cristãs. Todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Filho de Deus e único Senhor e Salvador de suas vidas. Então, quando nós nos unimos como cristãos, nós ganhamos força, porque nós, unidos, nós nos fortalecemos no poder de Deus. Agora, se há divisão, como Jesus já falou, reino dividido não subsiste. Toda divisão enfraquece. É por isso que um cristão não deve ficar debatendo com o outro. Um cristão não deve ficar se opondo ao outro por causa de religião, por causa de denominação, mas deve buscar a palavra da verdade, deve interpretar a Bíblia corretamente. O que nós podemos fazer como teólogos, como pastores, como líderes religiosos no cristianismo é apresentar a palavra de Deus, apresentar o evangelho da verdade. Mas nós não temos nem a capacidade, nem a obrigação de convencer ninguém da verdade. Isto quem faz é o Espírito Santo. Ele convence da verdade e do juízo, do pecado, da palavra, da verdade e do juízo. Quando nós olhamos a ação do Espírito Santo na humanidade, convencendo através da palavra da verdade, né, nós ficamos gratos a Deus pelo privilégio de participarmos deste processo. Mas quando nós conhecemos essa palavra da verdade e nos permitimos ser fortalecidos e transformados pelo Espírito Santo através da palavra, nós somos mais que vencedores. Nós vencemos a nós mesmos, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa autossuficiência, nós vencemos a nós mesmos, rompendo estas barreiras. Depois nós vencemos Satanás com a força do poder de Deus, pelo conhecimento da palavra e a aplicação desse conhecimento na prática, e nós, quando Jesus voltar, seremos mais que vencedores, porque estaremos para sempre com o Senhor. Então, busque conhecer mais de Deus, busque crescer no conhecimento de Deus, deixe Deus falar com você de um modo muito especial, deixe o Espírito Santo te conduzir e tenha em mente que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas depois que você vence uma batalha, como diz o texto aqui de Efésios 6, permaneça firme, mantenha a sua fé, a sua esperança, não permite que nada te separe de Deus. Não permita que nada te separe da verdade da palavra de Deus. E assim você será vitorioso e bem-sucedido em tudo que fizer. Que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial e que todos nós estejamos sensíveis à voz de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pelo conhecimento que nós temos que o Senhor revela a nós. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos ouvindo e cada família por eles representada. Que o Senhor conceda a paz, que o Senhor nos conduza nesse dia, segundo a tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.